Deus, sendo Espírito, ele não pode ser visto. Jesus declarou isto. Ele estava em um corpo de carne, um homem que podia ser tocado, mas ele disse: Deus é Espírito. Já aprendemos que um Espírito não tem uma forma para se apresentar. Então ele precisou usar uma forma para que as pessoas pudessem identificá-lo quando se apresentasse. Seja como uma voz, como um redemoinho, como um trovão, como um relâmpago, ou como uma nuvem, ou mesmo uma coluna de fogo. Mas a manifestação máxima da divindade foi quando ela se encarnou e se apresentou num corpo de carne chamado Jesus, e nós precisamos entender estas coisas. A série sobre a divindade é uma série de estudos doutrinários que eleva a compreensão da doutrina apostólica restaurada neste tempo do fim pelo mensageiro de Deus, o reverendo William Marion Branham. A primeira coisa que você deve conhecer é sobre a deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todo o período da história humana, sempre nos questionamos a respeito de Deus, e nossos primeiros antepassados, quando recebiam alguma revelação da parte de Deus, ele se apresentava como Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés questionou sobre sua identidade, e ele apresentou a si mesmo como o grande Eu Sou. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, o qual tinha a incumbência de manifestar e revelar Deus, o Pai, para todos nós. Aprendemos pelas Escrituras que Deus é luz, Deus é amor, Deus é Espírito, mas somente em Jesus Cristo ele pode ser visto, e somente através de Jesus Cristo ele deve ser adorado, buscado e se tornar acessível ao homem. Porém, a grande revelação sobre quem é este Deus e quem é seu Filho se perdeu durante as eras, e a doutrina apostólica sobre Deus e seu Filho foi negligenciada. Deus nos enviou um profeta neste tempo do fim, e ele nos apresentou outra vez a forma doutrinária de se crer em Deus, como anunciou o Senhor Jesus e os apóstolos que aprenderam aos seus pés. Por volta do ano 2002, iniciei a pesquisa sobre este tema, recorrendo à Bíblia Sagrada como primeira fonte de informação, seguido dos sermões entregues por William Marion Branham e seu associado, o reverendo irmão Liveio. Foi surpreendente descobrir como os apóstolos ensinaram, como William Branham ensinou, e a forma que eu ensinava de acordo com as instruções que eu tive e pensei ser o correto sem questionar. Ao comparar os pontos, percebi que muitas lacunas existiam, e os cabos soltos durante as eras que o profeta de Deus veio juntar estavam sendo puxados e trocados de lugar, e necessitava urgente de alguém para fazer manutenção nestes cabos e guardar para que ninguém os troque de lugar. Tive paciência na espera, e por quase 2 anos e 6 meses estudei sobre o tema, juntei material a respeito, traduzindo os estudos do pastor Brian Kosurek, que já estavam em espanhol. E então, em junho de 2004, o primeiro estudo sobre a divindade foi entregue para um pequeno número de pessoas em uma escola dominical. E o título foi Voltando ao Princípio para ver o Logos. Não consegui mais parar, e era gritante a necessidade das pessoas por uma explicação sobre o tema. Ao longo do último semestre de 2004 e 2005, foram entregues 52 palestras sobre a divindade, e isto foi o início para que muitos outros pregadores e grupos de irmãos se despertassem para a diferença que há entre Deus e seu Filho. Para ajudar outros irmãos na compreensão desta parte em particular, muitas destas palestras foram colocadas em textos e disponibilizadas em MP3. Desejamos partilhar isto com os demais irmãos e espero que seja uma grande bênção para você, assim como tem sido para nós. Um grande abraço, irmão Rosendo.